Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a espiritualidade amiga desta casa nos acolha com todo esse carinho, com toda essa atmosfera positiva que tem aqui dentro. Que nós possamos serenar nossos corações, que nós possamos entrar em conformidade com a vontade de Jesus para aprender a mensagem desta noite. Que todos os nossos irmãos, familiares, amigos, recebam muita luz e proteção onde quer que estejam nesse momento. Que assim seja. Bem, meus irmãos, vocês sabem que quem não tem dinheiro conta história, né? Eu conto história. E eu estou sempre lendo várias leituras até eu encontrar o livro que eu... Não, esse aqui eu acho que vai ser uma palestrinha legal pra gente conversar sobre esse tema. Fica até mais leve pra gente entender. E o tema escolhido é vícios versus espiritualidade. Para quem quiser procurar o livro depois, é Mais Forte do que Nunca, da Liana Machado Coelho. Ele é um livro muito longo. Eu vou me aproveitar dele só um pouquinho, porque ele tem muitas explicações, tem muitas outras histórias no meio. E é um livro que, mesmo sendo em forma de romance, ele traz a luz da doutrina espírita de uma forma muito boa de entender e traz até trechos ali do Livro dos Espíritos, do Evangelho, explicações. E é uma forma gostosa de ler, de aprender, sem sentir assim que está maçante. Então eu indico. Hoje nós vamos conhecer uma família como a nossa. Só que essa é a família do seu Salvador e da Dona Celeste. Eles já estão aposentados e eles têm 3 filhos. O Abner, que é um advogado, o Abner, que é um arquiteto, e ele já tem 35 anos. A Simone, que tem 32, é casada, mora com o marido. E a Rúbia, que é a mais nova, com 29 anos, que trabalha com alguns advogados. Então a história começa bem naquele núcleo familiar mesmo. O Abner conversando com a irmã, com a mãe, contando que vai se mudar. Ele comprou um apartamento e estava esperando ficar pronto. E enfim, está pronto. E ele vai começar a mudança dele, está muito feliz. E a mãe gosta muito dele, já está com saudades. A irmã perguntando como vai ser, a Rúbia, a irmã mais nova, perguntando, querendo saber, querendo visitar, querendo saber se tem um cantinho para ela. E enfim, ele se muda. Ele se muda para esse apartamento, está muito feliz. E a irmã vai visitar ele. E ele tinha vários assuntos para tratar com ela, assuntos delicados da vida dele. E ela chega até lá e descobre, através das outras pessoas que estavam visitando ele, que ele é homossexual. E ela, que até então era uma pessoa muito de boa, muito atenciosa, até então ele achava que ela ia aceitar super bem. Ela reage de maneira totalmente contra o que ele acreditava. Ela fica muito revoltada, começa a discutir, não aceita e sai de lá no calor da discussão, furiosa com o irmão. Então o irmão, que até aquele dia era tudo para ela não aceita essa decisão, que ele é homossexual, não aceita essa realidade na decisão, e ela vai embora. E ele fica triste, né, porque ele é uma pessoa tão boa, ele luta tanto, ele ajuda todo mundo, ele é aquela pessoa zero defeitos. E a irmã, que ele tanto achava que ia entender ele, nessa hora vira as costas e vai embora. Só que não dá tempo nem dele tentar procurar ela, porque a outra irmã dele, a Simone, que é casada e está grávida, está na portaria esperando por ele. E ele manda ela subir, imaginando que ela quer conhecer o apartamento, quer conversar com ele. Só que não é isso. Ela sobe para conversar com ele, muito nervosa, e ela começa a falar para ele que ela fez os exames de rotina da gravidez, o médico pediu outros, estava muito preocupado, e enfim, vieram os resultados.
E o bebê tem síndrome de Patau. Para quem nunca ouviu falar, ele é um acidente genético muito difícil de acontecer. Quando ele acontece, a criança normalmente nem chega a nascer, de tantas deformidades que vem no corpinho, no corpo físico, e tantos danos cerebrais, normalmente não chega a nascer. Quando a criança nasce, os casos que ela nasce, ela dura pouco tempo, dias, meses, e acaba vindo a óbito. Então ela chega lá assim com aquela dor daquele filho que ela queria, que ela estava esperando, e ela ainda fala para ele que além dessa dor, o marido dela, o Samuel, não está aceitando. Não aceita e quer que ela tire o bebê. Ele não quer pensar em ter um bebê assim, porque ele disse que não adianta se apegar a esse bebê. E ela acha que não, que ela tem que ter aquele bebê, que enquanto ele estiver com ela quer dar todo o amor do mundo para ele. E ela quer ouvir o irmão, que sempre foi tão sensato, o que o irmão vai falar para ela? E ele diz assim para ela: minha irmã, tem jeito? Tem outro diagnóstico? Tem uma solução? Tem algo que a gente possa fazer? E ela diz: não, meu irmão, não tem. O diagnóstico já foi dado, é isso, não tenho o que fazer. E a situação que eu me encontro é essa. E ele diz então assim, ó, se não tem o que fazer, a gente vai aceitar essa situação, deixar ela passar, enquanto você estiver com esse bebê de sua responsabilidade, tanto na sua barriga ou quando ele nascer, você vai cuidar, amar, não vai parar de conversar com ele, porque ele já está ouvindo, não vai parar de cantar para ele, vai oferecer o seu melhor. É isso que o seu coração está dizendo? Ela, é. Então você vai fazer isso, você vai amar seu filho, você vai dar todo o amparo que você daria. Ela começa a se tranquilizar, porque o Abner, ele é um cara que ele é muito espiritualizado, ele tem um potencial muito grande de doar energia, que nem ali no passe, que a gente recebe aquela doação de energia, ele doa a energia dele para ela, ele já está estudando espiritualidade e é uma pessoa muito boa, e ele acaba acalmando ela, acolhendo ela precisava desse amparo, desse abraço, desse irmão, e ele consegue. Então depois que ela está mais calma, que tudo acontece, ele fala para ela da discussão dele com a Rúbia, com a irmã mais nova deles, conta o motivo, conta tudo, e ela diz para ele não se preocupar também, porque com certeza o amor dela por ele é muito grande, eles sempre foram muito ligados, e com certeza esse amor vai falar mais alto que qualquer coisa. Ela vai notar o quanto ela está errada, o quanto ela está equivocada, o quanto ela está sendo ignorante, no sentido que ignora uma verdade muito maior, que isso não tem nada a ver com ela, ela nem tem que se meter nisso, e conversa com ele. No final, os dois estão melhores com a conversa. Então, as coisas vão acontecendo, no final de semana ele vai lá na casa dos pais visitar, ver como eles estão. E ele está desconfiado que a Rúbia esteja tendo um caso com o chefe dela. Só que o chefe dela, o Jefferson, é casado, tem filhos, tem família. E ele começa a se preocupar com a irmã em todos os sentidos. No sentido que ela está se envolvendo com alguém que ela vai se machucar. No sentido que essas forças espirituais envolvidas em relações que não são corretas também traz muitas influências ruins, e ele quer abrir os olhos dela. E ele sobe até o quarto dela, pronto para ajudar ela, para conversar, e ela começa a gritar com ele, que ele não é ninguém para falar alguma coisa para ela, porque ele tem um namorado. Quem é ele para falar alguma coisa? E nisso, o pai dele está chegando no quarto para chamar eles e escuta só essa última parte. E tem um surto de raiva. Começa a bater no filho, diz que para ele não é mais filho, que nunca mais visite ele, nunca mais apareça na casa dele, que ele não tem mais filho. E ele não aceita. O Abner sai muito chateado de casa. Nisso, a mãe dele e a irmã dele, a Simone, que estavam na cozinha, sobem para ver o que está acontecendo, meu Deus. A Simone começa a entender, começa a chamar a atenção da Rúbia,
O que você está fazendo para o nosso irmão? O que é isso? A Dona Celeste tenta conversar com o seu Salvador, mas ele está naquele momento ali com muita raiva, ele está naquele momento muito revoltado, ele não quer escutar ela e ele sai para o bar para beber. Então, ele vai e ele só retorna para casa bem tarde da noite. Já retorna muito bêbado, cambaleando, vomitando, muito revoltado, brigando. E no que ele entra, a Dona Celeste é sempre muito receptiva com ele, faz as coisas por ele, ajuda ele. Ele se aposentou, porque ele não faz nada, mas ela se aposentou, mas ela faz tudo, né, em casa. E ele é acostumado com essa esposa, dedicada. No que ele entra e vai falar alguma coisa para ela, pela primeira vez, ela enfrenta ele e diz que o filho deles é o Abner, e é filho, ele queira ou não. E que isso não muda nada, ele não devia nem se envolver, que ele não está prejudicando ninguém, que ele não está interferindo na vida de ninguém, que quem está interferindo é ele, voltando bêbado para casa. Com esse vício, ele já prejudicou muitas vezes a família dele. Tanto fisicamente, que sempre voltou bêbado, revoltado, causando esparramos pela casa, quanto as companhias que ele traz espiritualmente. Quem que anda com ele? Né? Eu me afinizo, eu entro na frequência, eu vibro de acordo com o que eu penso. No momento que ele está bêbado, que ele está com muita raiva, ele acaba entrando na frequência desses mesmos espíritos, que já não estão mais no nosso plano, mas seguem vibrando nessa mesma intensidade. Então, pela primeira vez, ela enfrenta ele. E ele, pela primeira vez, se cala e para quieto. No outro dia, a Dona Celeste vai lá no apartamento do filho, preocupada com ele, ver se ele não estava machucado, tá com o rosto um pouco inchado ainda. E ela diz para ele que ela ama ele. Que ela ama ele do jeito que ele é. E que o que ele decidir para a vida dele, se ele não estiver prejudicando ninguém, se não estiver interferindo na vida de ninguém, que ela sempre vai apoiar ele. Que ela sempre vai estar do lado dele. Eles conversam, eles se entendem, eles têm um momento de mãe e filho. Nisso chega o Davi, que é o namorado do Abner. Ao conhecer o Davi, ela fica mais encantada ainda, porque é uma pessoa maravilhosa. Ele é dentista e é uma pessoa assim, que emana energia positiva. E ela sai de lá tranquila, satisfeita. Só que enquanto isso, a Simone, que está lá grávida, passando por todas essas perturbações, está passando por mais uma. O marido não aceita que ela leve essa gravidez adiante, começa a colocar as culpas de tudo nela e começa a namorar, né? Arruma uma amante no trabalho dele. Ele é professor universitário e arruma uma amante lá. E começa a fazer isso descaradamente. Ela descobre, ela vai lá tirar satisfação com ele, tentar reverter, ver o que está acontecendo. E ele diz para ela que ele não quer isso para ele. Que ele não vai levar esse filho adiante, nem esse casamento, se for assim. E que ele está com outra mesmo, que está dando toda a atenção e é assim que ele quer viver. Ela fica desesperada, porque aquele momento que ela já está frágil com tudo que acontecendo, ainda a traição do marido, ainda tudo que ela escutou dele. Então ela vai para a casa dos pais, conversar com a mãe, o que está acontecendo, conversar com o seu Antônio, tudo que ela está passando. E para surpresa delas, o seu Antônio, o nosso seu Antônio lá que expulsou o filho, ele diz para ela: minha filha, nós somos os teus pais e nós vamos estar aqui para o que tu precisar. E tu tem que conversar com esse bebê que já está te ouvindo. Eu ouço vários comentários dos médicos na televisão, eu assisto várias reportagens, ele adora programas de televisão, e o teu bebê já está escutando. E se o teu marido não quer, o problema é dele. Aquele momento ali, aquele seu Antônio reclamão, que reclama de tudo e de todos, ele totalmente abre o coração para a filha dele, porque ele é uma pessoa boa. Só que ele é uma pessoa com muitos vícios ainda para vencer. E ela tem esse acolhimento da família dela, e ela se sente muito melhor assim.
Aí a Rúbia, que está lá namorando o Jefferson, foi lá cobrar dele que ele precisa se separar, que precisa ficar com ela. Aí ele começa a ficar indiferente, diz que então não quer mais. E nesse meio tempo ela descobre que está grávida. Aí fala pra ele. Ele inclusive ameaça ela e diz que ela nem sabe com quem que ela está lidando. Se ela não interromper essa gravidez, se ela chegar a pensar em prejudicar ele, aí sim ela vai conhecer ele. E daí ela já começa a ver o quanto ela estava enganada. E já começa a ficar com o coração oprimido. A nossa Simone lá se separa do Samuel, fica arrasada, mas recebe todo o conforto da família dela, o irmão Abner sempre com ela, o pai, a mãe. A família do Davi também acolhe ela, tanto o Davi quanto o Cristiano, irmão dele, quanto a mãe dele, todo mundo. Nesse momento que ela precisa, ela recebe o amparo, porque a espiritualidade nunca nos desampara, nunca. E ela manda as pessoas certas para segurar nossa mão na hora que outra pessoa está largando. E nesse momento ela vê várias mãos perto dela, ajudando, acompanhando ela nas consultas, dando toda a atenção que ela precisa. E ela consegue se sentir um pouco melhor. Fica com a casa, porque a justiça dá ganho de causa para ela enquanto ela estiver com o bebê, né? Enquanto estiver grávida e depois que o bebê nascer, a casa fica para ela, depois se discute. E ela fica. A Rúbia chega no trabalho, pronta para trabalhar, mas naquela situação, porque o Jefferson é chefe e ela tá naquela situação ali, recebe a carta de demissão dela. Não trabalha mais aqui. Nossa, aí ela chega em casa desesperada. Naquele dia que a gente pensa assim, ó, não, hoje deu pra mim. Hoje eu não tenho, assim, não tem mais o que dar errado. Tô desempregada, tô grávida, descubro que o Jefferson não me amava e eu não tenho mais o que fazer da minha vida. E ela chega desesperada, tenta buscar esse amparo nos pais. O seu Antônio reage muito mal e diz que não vai aceitar, escurraça ela de casa. E ela sai, rua fora, sem nem raciocinar direito com o que está acontecendo. Trazendo junto com ela aquelas influências espirituais ali que estavam naquele nível daquele relacionamento doentio, que acompanhavam também o Jefferson. E ela sai com o pensamento assim, eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Eu não tenho mais o que fazer. Acabou pra mim. Acabou pra mim. E eu vou até o viaduto e eu vou me jogar. E ela vai com esse pensamento até lá. Enquanto isso, a mãe dela na casa dela tá aqui, ó, rezando, pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora que ampare a filha dela, que cuide da filha dela, que onde quer que esteja, por favor, esteja amparada. E ela fica nessa prece sentida que só as mães conseguem arrombar as portas do céu. E a Rúbia chega até esse viaduto. A espiritualidade não tem muito tempo. O que a espiritualidade faz? Não consegue chegar até ela. Ela está com a vibração muito baixa. Mas está passando um senhor que está assim, ó, com a energia bem de acordo com a espiritualidade. Que ele já está em ritmo de oração, que ele está indo para a igreja. E eles conseguem. Olha para lá, olha aquela moça lá, aquelas intuições que a gente tem, que a gente não pode deixar de lado. Deu aquele aperto no peito, a vontade de ligar para alguém, liga. A vontade de ir lá ver o fulano, vai. Às vezes o fulano tá precisando da gente, a espiritualidade se aproveita e a gente, não, eu vou assistir um videozinho aqui no YouTube. E às vezes a gente precisa ouvir. E o Senhor ouviu e olhou, olha para ela, ajuda ela, ela precisa de ajuda. E ele automaticamente vai até ela e diz, moça, tá tudo bem contigo? E ela diz, tá, pode seguir. E ele, não, moça, olha só, eu tô sentindo que não tá. E eu já tive na mesma situação tua, achando que a minha vida tinha chegado num ponto que nada mais ia dar certo, que eu não tinha o que fazer. Mas eu te digo que tem, que tudo passa nessa vida. Assim, ó, se tu não tem pra onde ir agora, eu tô indo pra igreja, vamos lá comigo. Aí, através de tantas preces e orações que a mãe dela enviou, tanta energia,
Por isso que essa hora das preces aqui na frente, a gente manda energia e ela chega. Naquele momento, com a espiritualidade amiga e com essa energia das preces, ela diz, tá, eu vou. E seguiu com ele. Era um dia, era uma igreja católica e era uma missa para Nossa Senhora. Ela entrou, eles rezaram, cantaram. Ela foi serenando o coração, foi se acalmando, rezou, conseguiu rezar e se sentiu mais forte. Ela sabia que não podia voltar para casa. O pai dela não ia aceitar. Então ela vai e procura quem? O Abner. Quem ela não tinha aceitado é quem ela tem que procurar. Ele recebe essa irmã, acolhe ela, conversa com ela, acalma ela, diz que ela pode ficar o tempo que precisar com ele, dá todo o amparo. E daí ela se sente muito envergonhada, porque ela pensa assim, nossa, eu estava julgando ele, porque na verdade o que eu julgava nele era o que estava errado em mim. Eu era errada, eu sim estava fazendo algo que eu sabia que era errado, eu sim estava prejudicando alguém, eu sim estava me prejudicando. E eu achei mais fácil me fazer de cega, olhar o cisco no olho do meu irmão e não ver a trave nos meus. Naquele momento ela percebeu. E naquele momento ela foi acolhida, como ela precisava. Então esse irmão recebe ela, avisa a mãe que ela está bem, que ela está lá com ele, para a mãe ficar mais tranquila, porque a mãe estava tentando acalmar o seu Antônio, que não era uma coisa fácil, e daí ela fica mais tranquila. Então, a Simone está lá, grávida, a Rúbia também. A Simone está com a casa sozinha, está se sentindo sozinha, a Rúbia vai morar com ela. Uma grávida ajudando a outra, cuidando da outra. E as coisas, aos poucos, vão entrando para os eixos, como toda família. Momentos de crise, dias difíceis, faz parte, é por isso que a gente vive em família. E as coisas vão voltando para o lugar, o seu Antônio faz as pazes com a filha, fica bobo de faceiro quando fica sabendo que o netinho dele vai ter o nome do pai dele, aceita. Mas aí a Rúbia não volta para casa, segue na casa com a Simone. E o filho da Simone nasce. Ele nasce, só que como previa os médicos, os exames, ele nasce muito debilitado, muito fraquinho, com muitas deformidades. E ele passa muito tempo no hospital. Quando ele não está no hospital, ele está em casa, ele chora muito, ele dá muito trabalho. E é tudo muito difícil, mas essa mãe dedicada cuida desse bebê, com todo o amor que ela pode. A família ajuda, todo mundo unidos, dando o maior amor, conversando, rezando com ele, sempre junto com ele. E acontece que ele acaba partindo. Ele não resiste, não fica muito tempo, somente alguns meses. Mas ela cumpre o papel dela e ajuda. Quem ajuda muito ela nesse momento é o Cristiano, o irmão do Davi. Ajuda ela, fala com ela, e o Davi acaba ficando amigo do seu Antônio. E o seu Antônio nem sonha que o Davi é irmão, que o Cristiano é irmão do Davi. Ele fica amigo sem saber, mas ele fica, o importante é que ele fica amigo. O Cristiano começa a ajudar ele, começa a falar com ele sobre espiritismo, ele começa a frequentar a casa espírita, ele começa a mudar os pensamentos dele, ele começa a evoluir. E aos poucos, ele vai se tornando uma pessoa muito mais acessível. E as coisas vão seguindo o seu curso. A Rúbia tem o bebê, um bebê lindo, querido, que todos adoram, todos dão atenção. E a vida vai seguindo. E daí nós encontramos uma família normal, com os momentos que as coisas se ajustam, com os momentos que as coisas dão certo. O seu Antônio, com a ajuda do Cristiano, e depois eu descobri que o Cristiano é irmão do Davi, que é o namorado do Abner, ele começa a enxergar as coisas de outra forma. Ele vai lá, conversa com o filho, faz as pazes, e as coisas vão seguindo o seu curso como tem que ser. E nós encontramos várias explicações no livro sobre a vida dessas pessoas, mais detalhadas, sobre a evolução, mostrando que o Abner, na verdade, ele era o mais evoluído daquela família ali.
Ele veio homossexual nessa vida para ajudar, para acabar com esse preconceito que existe, essa discriminação. Ele se ofereceu para vir, para que as coisas mudem. A Rúbia, ela era uma pessoa boa, energias ali com aquele momento, mas depois ela vai seguindo a vida dela da forma correta. A Simone, ela na verdade, ela não tinha contato nenhum com esse bebê que ela recebeu para cuidar. Ela se ofereceu, porque ela casaria com o Samuel, e ela se ofereceu como mãe para ajudar esse bebê, que em outra vida tinha sido um torturador. E como torturador, ele deformava as pessoas, deixava elas irreconhecíveis. Ele trazia o espírito dele maltratado pelos erros dele. E ele precisava passar por isso para conseguir extirpando aquilo do espírito dele. E essa mãe acolheu ele e cuidou dele por amor. Não era prova para ela. Era prova para o Samuel. O Samuel, sim, estava vinculado a ele e não aceitou a prova. Fugiu da prova. Só que o Samuel, ele estava realmente comprometido. Ele tinha que vir nessa vida, aceitar a deficiência, lidar com a deficiência, ajudar. E ele não quis, ele não aceitou essa prova. Quando ele não aceitou essa prova, depois de muito tempo, passaram-se anos, ele acabou sofrendo um acidente e ficando numa cadeira de rodas. Para então ele entender e respeitar as deficiências que ele não respeitava. A Dona Celeste, ela era uma mãe que ela acima de tudo amava. E o amor cobre uma multidão de pecados. Vocês sabem disso, né? Paulo de Tarso falava isso. O seu Antônio era uma pessoa boa. Uma pessoa como todos nós, com o nosso lado bom, com o nosso lado ruim. O problema é que ele carregava alguns vícios, como fumar, como beber, as crises de raiva, reclamações o dia inteiro, julgamentos. E ele precisava se livrar disso. E ele foi mudando. E ele conseguiu. Muitas coisas ele conseguiu. Então nós devemos entender que nós estamos aqui na Terra para evoluir. Aqui é uma estação que nós vamos chegar, nós vamos ficar por um tempo e depois nós vamos partir. Então o que nós julgamos e nós criticamos nessa encarnação, que a gente não corrigir nessa, talvez a gente tenha que encarar na outra, para a gente sentir na nossa pele como é que é, para a gente passar pela dor, para a gente ter noção dessas provas. Porque o que são os nossos vícios? Quando fala em vícios, a gente pensa no álcool e a gente pensa no cigarro. Vícios é muito mais que isso. Vícios além de cigarro, bebida, práticas sexuais desregradas, comida. Vício é tudo que nos aprisiona, que por alguns momentos é mais forte que a gente precisa ter disciplina para controlar, precisa ter força de vontade. Isso é um vício. Algo que no nosso coração a gente sabe que está errado e a gente faz. Então essas coisas a gente precisa se libertar. Sem desculpa, sem história de eu sou assim, eu nasci assim. Tem que me engolir. Não, gente. Quem diz isso, eu nasci assim, eu sou assim, mal de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não precisa da encarnação. Porque a gente que entende que nós reencarnamos para evoluir, para melhorar, para nos corrigirmos, e é por isso que nós estamos aqui, uma vez que a gente entende isso, a gente precisa entender que a gente tem que evoluir. E que a maneira da gente evoluir é essa: corrigir nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas imperfeições, um pouquinho a cada dia, mudarmos, transformarmos para melhor a nossa encarnação. É isso que significa estar encarnado. Livro dos Espíritos, para nos amparar, vi que está em cima da hora, vou falar rapidinho. Posso? A questão 913, Allan Kardec pergunta para os espíritos o que nós podemos considerar o pior vício, mais radical deles. E os espíritos respondem, sem sombra de dúvidas, que é o egoísmo. Porque do egoísmo deriva os outros. Normalmente, por pensarmos só em nós, é que a gente comete os outros vícios. Porque se nós nos colocarmos no lugar do nosso irmão,
Se nós tivermos empatia, a gente vai dizer, não vou fazer. Então, olhem só, principal vício, egoísmo. Depois, o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio, ao seu anjo da guarda, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é sua missão. Nós estamos aqui na Terra para evoluir. Nós estamos aqui na Terra para vencer dificuldades, para ajudar. E os nossos anjos guardiões estão aqui conosco, ao nosso lado, para ajudar. É essa a missão deles também. Devemos orar, devemos pedir, devemos fazer o Pai Nosso e orar e pedir o que a gente pode mudar. E dizer, eu não consigo mudar ainda, mas me ajuda porque eu quero mudar. E pedir que a gente vai ser auxiliado. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? E daí eles dizem que sim, que depende da nossa evolução, da nossa educação, depende da nossa força de vontade. 909. Ela é muito interessante essa pergunta. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Então, se nós estamos aqui, se nós viemos com a missão de vencer nossos vícios, nós podemos? Sim. E às vezes é com esforço pequeno. Mas aí a gente acha mais fácil, eu nasci, é meu signo. Que meu signo é terrível. Na próxima encarnação veio com outro signo, daí eu mudo. Não, gente. É nessa. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis. Porque os sexos dependem da construção orgânica, quando a gente está no corpo físico. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Pouco importa para a espiritualidade. Homem, mulher, é aqui na Terra que a gente divide. O espírito que animou um corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Então, meus irmãos, o que é da terra é da terra. O que é do espírito é muito mais elevado. Estamos praticando bem, estamos ajudando, estamos exercendo a caridade, estamos amando. Nós vamos cobrir milhões de pecados nossos. Nós não estamos prejudicando ninguém. As nossas escolhas, o que a gente decide seguir, o que vem no nosso coração é o que importa, é o que a gente carrega. Julgar menos, amar mais e extirpar o egoísmo, que é o pior dos nossos vícios, é o caminho que Jesus nos ensinou. Todo o tempo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tinha mais coisas, mas eu falo demais, Mas muito obrigada pela atenção de todos.